Jesus Cristo, amém? Muito bom estarmos reunidos, né? Mais um domingo para cultuarmos a nosso bom e grandioso Deus. Como o Manel falou, né? O pastor César está iniciando seu período de férias hoje, né? Retorna no dia 29 de julho. Hoje... Não era para eu trazer a palavra, tá? Era o outro irmão, o Vinícius, mas ele foi cometido por uma gripe muito forte. E ele me comunicou hoje de manhã que não poderia vir, né? Então, esse é o motivo de, nesse domingo, eu trazer a palavra aos irmãos. Peço perdão, porque preparar a mensagem é algo que demanda tempo, né? E a gente sempre fala isso, que é uma responsabilidade muito grande estar aqui e trazer a palavra do Senhor. Mas em tudo nós damos graças e Deus sabe de tudo e de todas as coisas. E eu justamente tirei um texto, orando hoje de manhã, onde o Senhor falou muito ao meu coração sobre coisas como essas que aconteceu hoje de manhã, aflições que a gente passa no dia a dia, né? Que tira o conforto da gente, ainda que isso não seja um problema que não seja, que não dê para resolver, né? É uma coisa fácil de se resolver. Mas é claro que isso traz transtornos, né? Época de férias, né? Muita gente, a igreja, né, está até bem vazia, porque muita gente aproveita esse período, que é normal, né, gente? De férias mesmo, né? Vocês viram aqui o louvor com a inovação aqui, né? Muita gente fora por conta, né, desse período de férias. Então, essa aflição que eu passei hoje, eu fico aflito, minha esposa me conhece, minha mãe sabe que essas coisas, quando pega você meio de surpresa, né? Tira um pouquinho da sua paz. Mas é claro que existem problemas na vida da gente que vão consumindo a gente de uma maneira muito ruim. Aí sim, são aqueles problemas que vêm e vão. Aliás, né, nós enfrentamos problemas todos os dias da nossa vida. Né? Seja de tempo, ou de emprego, ou de saúde, a gente sempre está passando, né, por intempéries nesse mundo. E eu peço a você que abra a sua Bíblia, vocês vão me ajudar hoje. O texto é muito curto, é somente um versículo que está lá em João, no capítulo 16, somente o versículo 33. Eu quero que alguém que puder, fique de pé e leia essa passagem para nós, somente do versículo 33. João 16, o versículo 33. Estas coisas tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Eu peço aos irmãos que curvem suas cabeças mais uma vez e vamos orar novamente. Deus Todo-Poderoso, Pai querido e amado, soberano sobre todas as coisas, eu peço a sua bênção, Pai, sobre essa exposição da palavra, para que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações para recebermos dos teus ensinos. Somos gratos por tudo e em tudo nós te damos graças. Hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, o texto de João, muito conhecido, estas coisas vos tenho dito, né, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aflições, dificuldades, angústia. Tenho coragem. Quando Jesus disse isso aos seus discípulos, ele estava no cenáculo e estava fazendo a partilha da sua última ceia. Ele sabia que estava se aproximando a hora dele
deixar os discípulos, então antevendo os problemas pelos quais eles iam passar, ele deixa essa mensagem para eles. Tenham coragem, fiquem firmes, tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. Porque Jesus sabia que os problemas estavam só começando, né, para o cristianismo. E veja bem que todos os apóstolos, com exceção de um, todos os apóstolos, com exceção de João, tiveram mortes horríveis. Tiveram mortes trágicas. O único que morreu, por incrível que pareça, de velhice, de idade, foi o apóstolo João. Os demais tiveram mortes trágicas. Ou seja, Jesus sabia por tudo aquilo que não somente os apóstolos, mas que outros homens e mulheres passariam na vida por conta de quê, gente? Por conta do Evangelho. E nós temos tantos exemplos, mas tantos exemplos, né? A era apostólica acaba, então começa o cristianismo a crescer no mundo. E a gente vai citar algumas dessas pessoas que foram tão importantes para o cristianismo. Eu já citei um e disse isso, né, em um outro sermão, que depois da Bíblia, a Bíblia é o livro mais traduzido e mais impresso em todo o mundo. Tá? E o segundo livro é o livro de John Bunyan, chamado O Peregrino, que é uma alegoria da vida cristã. E eu já contei essa história. Tá? E se você não leu, não perca tempo e leia esse livro, O Peregrino. Ele existe em várias versões, ele é domínio público, lógico. Então você vai encontrar muito dele por aí. Quando o John Bunyan escreveu esse livro, ele estava preso, estava encarcerado por pregar a palavra de Deus. E mesmo encarcerado, ele consegue produzir um livro altamente, preste atenção, valoroso para a vida cristã. Esse livro, gente, traduzidos em trocentos idiomas, tá? Converteu muitas pessoas. Muitas pessoas chegaram a Cristo através da leitura desse livro. Outra pessoa que a gente vai destacar também é um pastor teólogo luterano de nome Dietrich Bonhoeffer, que ele resistiu ao nazismo na Segunda Guerra Mundial. Ele teve caçado os seus direitos, né, de pregar e ensinar a palavra de Deus, sendo preso em 1945, e pasmem, né? Ele perseguido, ele se sitiou com alguns alunos de um seminário, tá? Ficaram escondidos porque a Alemanha, a Gestapo estava atrás dele, e quando a Gestapo consegue encontrar ele, leva ele e mata ele. E pasmem, uma semana depois, a guerra acaba, né? Bonhoeffer escreveu vários livros, e dentro desse martírio dele, escreveu um livro chamado Discipulado. E um outro que eu vou destacar para você, que merece a sua leitura, se chama Vida em Comunhão. Preste bem atenção. Um cara perseguido e morto, tá? Por pregar a palavra de Deus, por ensinar a palavra de Deus, escreve um livro chamado Discipulado e um outro chamado Vida em Comunhão. Antes da morte de Bonhoeffer, perguntaram a ele e falaram: e agora? Esse é o fim da sua luta? E ele disse: não é o fim, é apenas o começo. Isso ilustra que a nossa confissão de fé, ela deve ser acompanhada de nossa prática de vida, custe o que custar. Assim como foi com a vida de Bonhoeffer e com a vida de John Bunyan. Outra pessoa que merece um destaque muito grande, que sofreu muito por conta do Evangelho. E, aliás, nós só estamos aqui hoje reunidos como igreja presbiteriana por conta do trabalho desse reverendo, Ashbel Green Simonton, que fundou a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana. Ele chegou no Brasil no dia 12 de agosto de 18
1859. E pasmem, o seu ministério aqui, ele durou apenas, gente, 8 anos. Mas deixou marcas profundas, porque ele chega em 1859 e no dia 22 de abril de 1860, ele organiza a primeira escola dominical. Olha que interessante. Como é que a igreja começa, gente? Escola dominical. Prestou atenção em alguma coisa? Escola dominical. Agora, alguém ousa dizer aqui, ou se sabe da história, quantas pessoas tinham nessa escola dominical? Pode chutar aí. Quem falou? Quanto? 7? Quem falou 7? Uma? Quem falou 5? O Vaguinho acertou. A escola dominical, que o Simonton fundou em 1860, começou com 5 crianças. 5 crianças. Olha o tamanho da igreja presbiteriana hoje no Brasil. 5 crianças. E o que eles estudavam na escola dominical, gente? Além da Bíblia, é claro. O catecismo e também o quê? O livro O Peregrino, de John Bunyan. Veja como é importante a questão do ensino. E a gente só nega muito isso, né? E o Simonton não parou por aí. Em 12 de janeiro de 1862, aí finalmente, né, ele organiza a primeira igreja presbiteriana no Rio de Janeiro. Depois, em 5 de novembro do mesmo ano, 1862, ele organiza a imprensa evangélica, um jornal evangélico. Organizou também o primeiro presbitério em 17 de dezembro de 1865. Porque quando ele começou a escola dominical, ele não tinha sido ordenado ainda, né? E ele também fez parte do movimento, pasme, que foi o primeiro padre a se converter ao protestantismo, né? Que é o padre José Manuel da Conceição. Ele criou o primeiro seminário teológico em 14 de maio de 1867. Simonton deixou a sua família lá nos Estados Unidos e um ministério muito confortável para plantar a igreja aqui no Brasil. Ele e muitos outros americanos que o seguiram trouxeram a mensagem que na época não tinha tratamento eficaz, né, para várias doenças. Eles expuseram suas vidas, proclamaram a palavra, mas também morreram em solo brasileiro. Simonton morre aos 34 anos. Morre de quê? Febre amarela. Naquele tempo, né, não tinha vacina, os tratamentos eram muito ineficazes e ele morre de febre amarela. Alguém que doou sua vida para fundar uma igreja em um solo, né, totalmente distante da sua terra natal. E passar tudo o que ele passou. Né? Para quê? Para trabalhar para Cristo. Né? Em nenhum momento Simonton, né, desistiu de trazer a palavra de Deus. Mesmo iniciando uma escola dominical, né, em solo, falando português, que já era muito difícil aprender. Nossa língua é muito difícil, né, de ser aprendida. Você imagina para ele. E imagina naquela época, porque os recursos, gente, não são como hoje. Hoje a gente consegue viajar para qualquer país do mundo, botar no tradutor lá e traduzir simultaneamente, é bem mais fácil. Mas naquela época não era. E assim ele consegue e funda a igreja presbiteriana no Brasil. E uma curiosidade, isso é só uma curiosidade. O Simonton morreu, e ele é ele basicamente fundou o cemitério protestante lá em São Paulo. O corpo dele está enterrado em São Paulo, no cemitério protestante. Você sabe quem administra esse cemitério? Eu já falei isso aqui. É a nossa igreja. É uma curiosidade. E ele está enterrado no mesmo cemitério
que o Carlos Pereira, que fundou a IPI, que saiu da dissidência. É uma coincidência histórica. Outro homem que merece muito valor em sua lembrança, pelo que ele fez pelo cristianismo, é Guido Debré. Ele foi o autor da Confissão Belga, e você não queira saber a que preço ele escreveu essa confissão. Ele era perseguido pela Santa Inquisição, foi morto, enforcado, porque ele era tido como subversivo. Ele falou: olha, eu não sou um subversivo, eu sou um cristão, e eu vou provar isso, eu vou escrever. Ele escreveu essa confissão, que é conhecida até hoje, e usada na Holanda como Confissão Belga, e algumas igrejas da Reforma também a usam, que, aliás, eu te convido a conhecê-la, que é fantástica. E ele morreu enforcado, enquanto o carrasco chutava o alpendre, a cadeira que ele estava em cima, e ele não deixou de falar da confissão que ele tinha acabado de escrever. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, lutou a vida toda com uma depressão profunda. Gente, se a depressão já é um mal hoje, que é muito ruim, mas hoje a gente tem tratamento, médicos, remédio avançado, e você consegue controlar isso. Imagina naquela época. Tem histórias, relatos, que o Spurgeon, que para ir pregar na igreja dele, ele tinha que ser carregado pelos irmãos, que ele quase não dava conta. E se você nunca leia um livro do Spurgeon, você vai falar: não é possível. Não é possível. O que esses homens têm em comum? O que nós lemos agora em João. Tem de bom ânimo. Tenha paz em mim. Eu venci o mundo, meus filhos. Fiquem em paz. R.C. Sproul, que é um cara que me fez gostar de teologia quando eu li o seu primeiro livro, Boa Pergunta, que é um livro fantástico também, que é o autor do livro que nós estamos estudando e vamos terminar esse ano na escola dominical, somos todos teólogos. Também foi um cara fantástico. Ele produziu coisas assim realmente ímpares, e uma delas, o grande legado dele, foi ser o editor da Bíblia de Estudo de Genebra. Tá? Depois, posteriormente, nos Estados Unidos, ele editou uma Bíblia própria dele, tá? Do R.C. Sproul, que vende aqui no Brasil. Por isso que a Bíblia aqui no Brasil, Genebra, tá? Hoje, a atual, ela não é a mesma da primeira edição, por conta do R.C. Sproul ser o editor dela. Então, eles mudaram assim. Se você tem uma Bíblia de Estudo de Genebra atual, ela é diferente, tá bom? Os estudos. Mas o R.C. Sproul, ele teve uma batalha muito grande também com seu filho, que fazia parte do ministério dele. Teve uma época que seu filho chegou a ser preso, com um adolescente, alcoolizado. Ele foi expulso do ministério. E é um homem que produziu tantas coisas, gente, mas é um homem altamente conceituado. Pregou até seu último dia de vida na igreja que ele fazia parte. C.S. Lewis, quem nunca ouviu falar de C.S. Lewis? O mais relutante, tá, dos convertidos. C.S. Lewis produziu obras assim que até hoje, são referência no mundo cristão. As Crônicas de Nárnia, que nós vamos conhecê-las por causa do filme, que passou na televisão, mas ela é bem extensa, C.S. Lewis era um ateu convicto, um cara intelectual fora do comum. Quando eu tinha a livraria, as pessoas sempre vinham e faziam: Jefferson, eu queria um comentário. O pessoal sempre pergunta, eu queria um comentário bom, um comentário bíblico de Salmos. Eu falei: cara, o melhor comentário bíblico de Salmos, sabe de quem é? C.S. Lewis. Aí o pessoal falou assim: mas C.S. Lewis era teólogo? Eu falei: não. Meu amigo, mas o C.S. Lewis era escritor, poeta. Ele conhecia o livro de Salmos como ninguém, porque o C.S. Lewis tinha uma visão bíblica de Salmos que os teólogos não tinham.
E o pessoal valorizou isso, tanto é que realmente o comentário bíblico de C.S. Lewis sobre Salmos é fantástico. C.S. Lewis se converte, se torna cristão, um cristão altamente conhecido, escreve as Crônicas de Nárnia. Ele participa da guerra, né, também na época da guerra. A Inglaterra sendo invadida, né, pelos nazistas. Winston Churchill chama ele e fala, cara, nós precisamos ajudar as pessoas, estão passando por muitas aflições, então deixa comigo. Ele fez algumas exposições no rádio, que depois se tornaram um livro muito conhecido, né, que é o Cristianismo Puro e Simples. Talvez a melhor obra de C.S. Lewis. Em meio à guerra, em meio a uma Inglaterra sendo invadida, uma guerra que devastou tantas e tantas vidas, e ele trazendo uma mensagem de esperança para o povo, baseada em quê? Nas Escrituras. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E olha que os problemas do C.S. Lewis estavam só começando, porque ele escreve alguns livros e diz, pô, agora eu entendo tudo, a vida agora passa a ter sentido. Eu tenho um quadro na minha casa, a minha sobrinha, até minha sobrinha estava lá em casa essa semana, ela é invocada com esse quadro. É um quadro do C.S. Lewis, eu ganhei quando tinha livraria, que tem uma frase dele. Aí ela sempre que vai lá em casa, assim, tio, por que você tem a foto desse careca aí? E ela fica invocada, né? Porque ela sempre vê lá. Ela não entende por que eu tenho um quadro de uma pessoa que eu não conheço, né? Aí eu falei para ela, minha filha, porque esse cara tem umas sacadas do cristianismo que são interessantíssimas. E ele, nessa frase que está no quadro, ele diz, olha, o cristianismo, quando eu entendi o cristianismo, tudo na vida passou a ter sentido. E quando ele escreve isso, ele se casa. Ele não era casado. 2 anos de casado. A esposa dele é acometida pelo quê? Câncer. E ela morre e deixa ele. Aí ele escreve um outro livro que se chama Anatomia de uma Dor. E tem uma frase dele que é fantástica. Ele falou, Deus, eu não te entendo. Na hora que eu vou, tudo faz sentido. Quando a minha vida está iniciando, minha vida matrimonial, aí ele usa uma expressão, você vem lá no meu castelo de cartas e puxa uma e desmorona todo o meu castelo. E ainda assim, ele sempre se lembrou desse texto que nós lemos lá em João. Tem de bom ânimo, vocês vão passar por aflições, mas eu venci o mundo. E talvez a maior e melhor referência sobre esse assunto que a gente está falando, com certeza, apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve que descer em um cesto para fugir de uma prisão arbitrária, que está lá em 2 Coríntios 11. O apóstolo Paulo foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade, isso está lá em Atos 13:50. Ele foi apedrejado quase até a morte em Listra, está lá em Atos 14:19. E na Macedônia ele foi açoitado, preso e amarrado com os pés em um tronco, está lá em Atos 16:23. Ele foi preso e enviado a Roma e sofre um naufrágio em Mileto, Atos 27. Na ilha de Malta é picado por uma cobra venenosa, Atos 28. Isso se dá porque vivemos em um mundo depravado e hostil. E por sermos fiéis a Jesus, passaremos por perseguições, aflições e provações. Paulo citou esse versículo em Romanos 8:36, onde ele diz que nada, absolutamente nada, nos separará do amor de Cristo. Somos entregues à morte todos os dias, sim, mas experimentamos cada vez mais do amor de Deus quando passamos por esses momentos de provação. Este versículo nos identifica ao Senhor. Quando eu sofro por amor a Jesus, é que estou me parecendo mais e mais com Ele.
Paulo replica o pensamento e instrução de Jesus aos seus discípulos que nós acabamos de ler. Tenham bom ânimo. E em sua segunda carta a Timóteo, e que sirva de exemplo para nós replicar esse pensamento, alguém pode abrir, por favor, 2 Timóteo, capítulo 1, dos versículos 10 a 13. Quem achar pode ficar de pé e ler, por favor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 10 a 13. Amém, glória a Deus. Apesar de todos os sofrimentos, Paulo não está envergonhado, pois sabe que o seu chamado para o ministério é guardado por Deus e jamais, em tempo algum, será afetado por seus sofrimentos. E tem mais, Paulo produz, enquanto estava preso, as famosas cartas da prisão, entre elas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E vale ressaltar aqui a de Filipenses. Paulo escreve para encorajar os crentes a perseverarem com alegria no Evangelho, a despeito das dificuldades presentes e das circunstâncias penosas, expressando confiança de que Deus completará a boa obra iniciada neles. Capítulo 1, versículo 6. Filipenses relembra aos cristãos que, embora frequentemente se achem em circunstâncias difíceis, isso não deve levá-los a questionar o amor ou o cuidado de Deus. Antes, as provações são usadas para avançar o testemunho do Evangelho, como a gente deu alguns exemplos aqui, e para amadurecer os cristãos em sua fé e santificação. Paulo lembra aos crentes filipenses que Deus deu não apenas o dom da fé, mas também o dom do sofrimento por sua causa. Paulo aplica isso às suas próprias circunstâncias na prisão e às circunstâncias dos crentes a quem ele escreve essa carta. Ele também recorda aos crentes que, apesar das dificuldades da vida, do dia a dia, a alegria deve caracterizar os cristãos. Nem a alegria, nem o contentamento se baseiam em circunstâncias, quer boas ou mais, mas em Jesus Cristo. As Escrituras em Apocalipse nos lembram que comeremos da árvore da vida, Apocalipse 2:7. Nos assentaremos no trono do céu, capítulo 3, versículo 21. Receberemos a plena herança dos filhos de Deus, capítulo 21, versículo 7. Veremos o fim de toda opressão, e toda lágrima será limpa de nossos olhos, no versículo 4. É por essa razão que nos animamos, porque Cristo venceu o mundo. E depois de tudo isso que a gente vê, nós somos tentados, eu digo tentados, a esmorecer o trabalho para a igreja. Isso é um outro sermão. E quando eu digo a igreja, eu não estou dizendo servir ao reverendo César, aos presbíteros, aos diáconos. Servir a Deus. Nós damos desculpas esfarrapadas para servi-lo de todo o coração. Será que alguém aqui, eu
não vou fazer essa... Passou por algum problema parecido de alguns desses que a gente já listou aqui? Porque, gente, problema a gente passa sempre e a gente vai passar. Ninguém está livre disso. Mas o amor que o Evangelho produz e a certeza de que Cristo voltará e que Ele está conosco, tem que produzir alegria. Eu tenho certeza que se eu chamar a dona Vânia, ela vai dar testemunho aqui de pelo menos 2 anos falando de pessoas que passaram por aqui, que se dedicaram, deram a vida e olha, e vai dizer para mim que nunca passou por... Passaram, com certeza, todo mundo passa por problemas. Mas que não deixaram de trabalhar pela obra de Deus. Porque esse é um exemplo que as aflições, meus irmãos, elas sempre estão aí batendo na nossa porta, não podem nos afastar da igreja. Essa desculpa, olha, eu não posso ir à igreja agora porque eu tenho que fazer um tratamento. Eu não posso ir à igreja agora porque eu estou passando um problema muito sério. Isso não pode nos afastar. Aliás, é o contrário. É aqui que o médico dos médicos trata de você. É aqui que o rei dos reis trata de você. Não é o pastor, não é o presbítero, não é um diácono. É Deus. E que mundo, eu queria fazer essa pergunta, que mundo é esse que é descrito aqui em João que Jesus venceu? Quando ele fala, tenham bom ânimo, fiquem, tenham coragem, eu venci o mundo. É o mundo que nós vivemos, gente, esse mundo que falta amor. É um mundo que sempre entra ano e sai ano, está em guerra, onde pessoas morrem, onde pessoas passam fome. Aonde há uma injustiça social tremenda. Aonde há pessoas brigando, matando por conta de política. Exemplo, bateu nossa porta aí ontem, hoje, né? O Trump. Um menino de 20 anos, meu irmão. Isso é o que mesmo? O mundo. Que mensagem é essa que o mundo passa para a igreja? Porque mais sério do que isso, é muitas igrejas deixarem que o mundo entrem aqui dentro. Pastores pregam aquilo que os irmãos querem ouvir, e não a palavra de Deus. Pintam as paredes da igreja para atrair mais pessoas. E isso negligenciando o Evangelho. Aliás, há muita gente fazendo seminário para se tornar pastor como profissão. Como profissão. Existe um pastor americano, presbiteriano, chamado Eugene Peterson, ele faleceu em 2017. Ele também contribuiu muito para esse ministério, ele foi relutante, ele foi muito relutante, tá, em atender o chamado dele pastoral. Muito, ele dizia, não, Senhor, essa vida não é para mim, ser pastor não é para mim. Mas ele se torna pastor e escreve, a pedido de uma editora americana, a Bíblia chamada A Mensagem, que é fantástica. Tá? Ela é uma Bíblia parafraseada, que a gente fala, tá? Edição contemporânea, tá? Bem fácil de entender. Mas ele não foi negligente, como alguns falaram, com a palavra de Deus, tá? Com as traduções. Mas ele tornou ela mais acessível. Nós estudamos isso na escola dominical sobre as várias traduções da Bíblia. E Eugene Peterson, ele tinha uma preocupação muito grande, porque era uma coisa que ele bateu muito, uma tecla que ele batia muito. Há pastores se convertendo, mas trazendo muitas tradições do mundo para dentro da igreja. Gente, pastores mudam de igreja, como a nossa denominação que tem isso, por conta do salário que vai receber.
Pastores procuram igreja para serem... Essa igreja está pagando quanto? Não, o salário é baixo, eu vou pôr para outra igreja. E você está achando que eu estou exagerando? Isso acontece mais do que você imagina. Aliás, quando teve a mudança do pastor Lincoln da nossa igreja, o conselho sabe dessa história, um dos pastores que nós rejeitamos, nós o rejeitamos que a primeira pergunta que ele fez era saber qual era o salário. E antes de a gente falar para ele vir pregar aqui para a igreja, conhecer ele não quis. Eu falei, Quer dizer, o evangelho está em segundo lugar. O estandarte desse mês me fez um convite numa entrevista, eu fiquei, nossa, muito grato por isso, mas era um assunto que tem incomodado muito a igreja, que fala sobre crentes nominais. Trata essa questão de crentes nominais e crentes apáticos. O que a igreja tem feito por isso? E antes que você faça uma pergunta, o que isso tem a ver com o assunto, eu vou esclarecer. É porque nós estamos aflitos com tantas coisas. E estamos deixando o mundo entrar dentro da igreja, povoar a igreja. Nós deixamos a igreja por conta... Eu não gosto desse irmão, esse louvor é ruim, porque você não entendeu o porquê da sua conversão. E os crentes nominais... que está lá na entrevista, se você quiser acompanhar, está lá no site, eu falei sobre isso. Falei, crente nominal, eles deram a definição, são aquelas pessoas que estão na igreja só por questão do parentesco de alguém, tá? Ou por uma questão cultural. Eu sou crente, eu vou à igreja. E os apáticos são aqueles que estão na igreja, até tiveram, né, uma conversão genuína, mas, meu irmão, como o nome está dizendo, apatia, falta de quê? Interesse. Sabe por que isso está comum hoje nas igrejas? Porque o mundo diz, você não precisa ser crente, não precisa ir à igreja. Você é a igreja. Pode ficar em casa, assiste pelo vídeo, é a mesma coisa. Essa é uma aflição que toma conta do meu coração. Qual é o legado de igreja que estamos deixando para a próxima geração? Mas Jesus me tranquiliza e me diz, olha, meu filho, tem de bom ânimo. Jesus venceu esse mundo que a gente está dando exemplo aqui. Ele venceu esse mundo. Então, irmãos, por favor, não deixem serem contaminados por esse mundo. Nós vivemos neste mundo, mas nós não pertencemos a ele. Há pessoas que querem ser diáconos na igreja. Há pessoas que querem ser presbíteros na igreja. Mas será que essas pessoas querem servir como diáconos e presbíteros? Assim como esse mundo podre e ruim, a igreja se contamina com política interna. Eu vou sair dessa igreja, mas eu vou para outra lá, até melhor, tá mais... Pois é. Eu espero em Deus que esse mundo e essa igreja nunca se curve, né, às coisas desse mundo. E que esse texto de João sempre esteja cravado em nossos corações. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom. Eu venci o mundo.
Que possamos a cada dia, meus irmãos e minhas irmãs, ajudar mais nessa caminhada que é tão difícil. Sexta-feira nós tivemos reunião do conselho, né? Eu acho que eu falei isso até para a Narayane. Sinceramente, foi uma das melhores reuniões que nós tivemos. Sabe por quê? Porque nós fizemos a avaliação dos últimos 5 anos da igreja. Defeitos, virtudes. E a gente tem bom ânimo, a gente fica alegre. Porque o nosso salário é a salvação. Os dias que nós perdemos aqui, não é, Paulo? Meu amigo, não tem preço. Não tem preço. Todos os meus problemas que eu passo no meu dia a dia, todas as aflições que a gente passa, a gente faz com todo o amor. Mas o que a gente quer, o que a gente espera, é que a igreja cresça. Assim como Simonton, que fundou a igreja presbiteriana com apenas 5 crianças na escola dominical. É que a igreja tome também esse bom ânimo, e não fique apática em servir a igreja. Gente, servir a Deus. Porque deixa eu te falar uma coisa, se você não serve a Deus aqui, você não vai servir Deus em lugar nenhum. Porque se você vai para uma outra igreja, dizendo que é uma igreja de Deus verdadeira, me perdoe. Qual é a diferença de Deus na igreja A ou B? Eu gostaria muito de saber. Amém? Vamos ficar de pé, orar.